Fala pessoal do Gabarita Gel, nosso objetivo é gabaritar, trabalhamos em cima daquilo que cai nos vestibulares para sobrar tempo para matemática, para física e para química. Vem cá, que essa aula é mega importante, falaremos aí dos conceitos básicos de população. Se eu for escolher um tema que sempre aparece nas provas, Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, esse sempre vai estar lá, junto com a agricultura. Para pensar em dois temas mega importantes. E melhor ou pior, se você não entender isso aqui, fica pior. Se você entender, fica melhor. Os dois estão juntos. Não tem como falar de população e não citar agricultura, ou citar agricultura e não falar de população, porque tá tudo junto, tá tudo misturado. É isso que você vai entender nas nossas análises aqui dos conceitos básicos. Vem cá. Primeiro ponto. População absoluta é a população total de um país. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão 238 milhões de habitantes. Imagina como que são esses países sobre a ótica de assistência à saúde, de oferta de emprego, de oferta de vaga na escola. Eu tô falando tudo no superlativo. Depois nós temos os Estados Unidos, 348 milhões de habitantes. A Indonésia, com seus 280 milhões de habitantes e uma mega densidade populacional. Depois nós temos nós, o Brasil, 208 milhões de habitantes, censo de 2010. Depois nós temos, sabe quem? O Paquistão, que vai ultrapassar o Brasil logo, 207 milhões. Bangladesh, Rússia e Japão formam aí os 10 países mais populosos do mundo. Densidade demográfica ou população relativa. Para pensar. Habitantes por quilômetro quadrado. Então, Bangladesh tem uma densidade populacional maior que da China, porque a extensão territorial de Bangladesh é menor. A China é um dos maiores países do mundo, então a população está bem dividida em seu território. Já Bangladesh tá tudo muito junto, assim, ó, tá igual uma lata de sardinha. Outros países, como o Nepal, também tem uma densidade demográfica muito grande. A Palestina tem uma densidade também muito grande mesmo, porque a extensão territorial é pequena e tem um monte de gente morando lá. Eu falo de densidade ou população relativa. No Brasil, Copacabana, no Rio de Janeiro, apresenta uma das maiores densidades também. Você tem uma área muito verticalizada, né, muitos prédios, então vivem muitas pessoas nesses prédios e, consequentemente, eleva esse indicador aqui. Legal, né? Vai que a prova te pergunta isso, coloca ali algumas áreas e pergunta se é densamente ocupada. Outro termo, taxa de natalidade, nascidos vivos por 1.000 habitantes. Jean, nascidos vivos quando a criança tá lá no parto, né? O obstetra tira ela, aí entrega pro pediatra, o pediatra dá 2 tapinhas lá, a criança chorou, ela já está dentro desse indicador, já é emitido um laudo de nascido vivo, o pai vai lá no cartório registrar a criança. Tá? Isso aqui é um indicador importantíssimo. Por quê? Quando você tem uma taxa de natalidade alta, quer dizer que o país não investe num controle de natalidade de forma formal e não invasiva. O que seria isso, Jean? Traduz para mim. Formal seria a educação, né? Falar, conscientizar as pessoas que ter um grande número de filhos nos dias de hoje traz prejuízo para a criança, para a família e para o Estado, que vai ter que fazer políticas assistencialistas para essa família que tem um grande número de crianças e não consegue custear o mínimo para essa criança ter um desenvolvimento normal no país. Tranquilo? Quando é invasivo, são políticas voltadas à proibição de ter filhos. Então, por exemplo, a China tinha a política do filho único. Então, se você não era filho único, tá? Você não pode ter 2, 3 filhos na China.
porque essas crianças não vai ter a assistência do Estado, você vai ter que custear, e isso na China é muito caro. Tudo bem? Viu essas duas diferenças? Importante também. Taxa de mortalidade, número de óbitos por 1000, aí nós vamos dividindo isso, morte no trânsito, homicídios, mortalidade infantil, tem várias análises dessa taxa aqui. Quando eu tenho taxa de natalidade e taxa de mortalidade, eu consigo definir o crescimento vegetativo, que é a diferença desses dois indicadores. Então vamos criar um cenário aqui para você entender. Vamos pensar que nasce 10 pessoas aí, né, e morrem 6. Qual é o crescimento vegetativo? Vai ser 4. Tá? Então nós podemos aqui trazer qualquer tipo de número, qualquer tipo de análise no tempo e espaço para fazer essa comparação aqui e definir o crescimento vegetativo. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Essa taxa de fecundidade vai alterar a taxa de natalidade. Nos tempos e tempos, essa taxa de fecundidade ela vai mudando. Pensa em Brasil. Na época do Brasil rural, filho era o quê? Mão de obra. Taxa de fecundidade era alta. Qual era o papel da mulher? Cuidar da casa e dos filhos. Brasil urbano, filho agora é custo. Você tem que gastar para manter saúde, educação, alimentação, vestuário, lazer. As famílias começam a diminuir o número de filhos. Para diminuir ainda mais, foi a inserção da mulher no trabalho. Brasil urbano, indústrias chegando aqui, período JK, período militar. Tranquilo até aí? Outro conceito, taxa de imigração. Eu faço a diferença entre emigração, estou falando de saída de pessoas, e imigração, entrada. Dessa diferença aqui, eu defino a taxa de migração, tá? Jean, mas explica direito isso, tá? Vou voltar. Emigração é quando a pessoa sai do seu país e vai para outro, ele emigrou, não é refugiado. Refugiado, ele foi obrigado a sair, tranquilo? Imigração é quando o cara entra. Então ele está no outro país, ele vem para o Brasil, ele é um imigrante. Então, para eu definir o crescimento da população, eu vou pegar o crescimento vegetativo, que é a diferença de natalidade e mortalidade, mais a taxa de imigração, que é a diferença de emigração e imigração. Presta atenção nesse gráfico, ele sempre aparece. Por quê? Ele vai falar das etapas do crescimento natural de um país. Então aqui tem 4 etapas que a gente vai analisar. Primeira etapa é quando a taxa de mortalidade infantil e natalidade estão altas. O que isso mostra? Que o país não investe em educação. Então as pessoas são mal informadas, elas têm mais filhos, filhos é gasto. E também, olha que ponto importante, se a família não tem dinheiro para custear essa criança, o Estado ele também não tem como custear tanta criança, aumenta a taxa de mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores que vão mostrar que esse país é um país subdesenvolvido. Então, se você pega a África, muitos países estão nessa fase aqui, com alta taxa de mortalidade e alta taxa de natalidade. Saúde e educação precárias. E saneamento básico também é um ponto importante aqui, tá? Que é muito precário, por isso que você tem esse perfil. Quando o país começa a deixar essa fase, ele entra no processo de êxodo rural. No caso do Brasil, isso começa na década de 70 e vai se finalizar mesmo na década de 80. O que está acontecendo aqui? A queda da taxa de natalidade e a queda da taxa de mortalidade. Por quê? O êxodo rural. As pessoas agora estão na cidade, filho é custo, aquilo que eu já falei para vocês. Não é? A mulher está inserida no mercado de trabalho, a educação já começa a melhorar, começa a atingir mais pessoas. Então as pessoas já têm uma consciência do que ter filhos na cidade vai gerar problemas. Então isso vai diminuindo. Fora a saúde pública, então métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional chegando até a mulher, distribuindo gratuitamente, informando essa mulher, não é? Então o que acontece? Reduz.
E aqui já vai entrando para a terceira fase, que é a fase da transição demográfica. Presta atenção, ó. O Brasil ele está aqui na terceira fase, que você tem o quê? Um equilíbrio da taxa de natalidade e mortalidade. Então o Brasil venceu as dificuldades do Brasil rural, dessa transição, e entrou num período mais equilibrado. Então aqui as pessoas têm menos filhos, a saúde pública melhorou, o saneamento básico melhorou, vacinação, então estabiliza. Tá, Jean, qual é o grande problema? É entrar nessa quarta fase, porque nós começamos a ter um declínio da taxa de natalidade, porque a mulher está inserida no mercado de trabalho, a mulher estuda mais, no Brasil você tem esses dados, estuda mais que os homens, a mulher, ela começa a ser mais dona da sua vida, então ela decide quando ela quer ter filho, ela muitas vezes mora sozinha. Então o que vai acontecendo? Derrubando a taxa de natalidade. E a mortalidade continua estável. Nesse ponto aqui, você passa a ter um crescimento vegetativo negativo. Se nasce menos, o que vai acontecer? Vai faltar gente na população economicamente ativa. Por quê? Continua morrendo do mesmo tanto. Faltando aqui, falta gente para trabalhar, gente. Aí o país não arrecada, não consegue manter a previdência privada, políticas de saúde pública para os mais idosos, que a população está envelhecendo. Aí o país tem que investir em tecnologia para suplantar a necessidade dessa mão de obra, tem que investir em tecnologia para substituir essa falta de mão de obra, já que está faltando gente para entrar na população economicamente ativa. E incentivar a migração. Vem para cá e migra porque a gente não tem ninguém para trabalhar. Isso está acontecendo na França, acontecendo no Japão, né? Essa necessidade da entrada de imigrantes para ocupar cargos específicos dentro da PEA. Que o alemão ele não quer trabalhar, por exemplo, não desprezando toda a profissão, é muito importante, mas varredor de rua. O alemão que estudou, ele não quer ser o varredor de rua, mas o imigrante que necessita de um emprego vai pegar esse emprego. Tudo bem? Entender essa parte aí é importante. Então o Brasil, a tendência é que ele chegue aqui. Grande parte dos países que estão na quarta fase, eles são desenvolvidos. Beleza, pessoal? Ó, nessa aula falamos da população relativa, absoluta, natalidade, mortalidade, fecundidade, crescimento vegetativo, taxa de imigração. Analisamos o quadro mais importante dessa aula. Falamos de êxodo rural e pontuamos o comportamento do Brasil nessa dinâmica. Beleza? Ó, tamo junto, hein? gabaritagel.com.br, focado na sua aprovação. Abraço, pessoal. Fui!